Eu convido a você a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 13 e o versículo 14. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e o versículo 14. A Bíblia Sagrada diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado de mais uma vez estar levando essa mensagem ao seu coração. E como disse o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 36, que por Ele e para Ele são todas as coisas, honra e glória sejam dadas ao seu nome. Como disse o profeta João Batista, que o importante é que ele cresça e que eu diminua. Como o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo já tinha dito, que sem mim nada podeis fazer. Nós somos dependentes das misericórdias do Senhor. Somos dependentes da graça e do seu amor sobre nossas vidas. Pois como disse o profeta Jeremias em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua bondade sobre nossas vidas. E o texto que acabamos de ler é um texto bastante conhecido da palavra do nosso bondoso Deus, pois essa palavra que acabamos de ler, ela domina nos céus, ela domina na terra e ela domina até debaixo dessa terra, pois é a palavra do Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos todos os dias de nossa vida. Pois como diz o Salmo 119, versículo 11, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 89, o salmista ele chega a dizer: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. O salmista ele chega a dizer mais ainda no Salmo 119, versículo 101, desviei os meus pés do mau caminho para observar a tua poderosa palavra, que é a palavra do nosso Deus. Salmo 119, versículo 103, o salmista ele chega a dizer: ó quão doce são as tuas palavras no meu paladar, é mais doce do que o mel em minha boca. O salmista Davi ele chega a dizer no Salmo 119, versículo 105, ele diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés e também é luz para o seu caminho. Então, queridos irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus é uma palavra poderosa. E ele chega a dizer no Salmo 119, versículo 130, a exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento aos simples. Então, queridos irmãos, é a palavra do nosso Deus. O salmista Davi, sendo perseguido, ele chega a dizer no Salmo 119, versículo 161, os príncipes me perseguiram, mas eu observava, era a tua palavra. A palavra do nosso Deus, ela domina desde a antiguidade. Então, queridos irmãos, que nós possamos meditar na palavra do nosso Deus. Pois o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele chega a dizer em Isaías 40, versículo 6 ao versículo 8, ele diz: Senhor, seca-se a erva, caem-se as flores, mas a tua palavra não passará.
Então, a palavra do nosso Deus é uma palavra viva e é uma palavra eficaz, pois ela corta na divisa da alma e na divisa do espírito, nas juntas e medulas, e apta para discernir a intenção do coração. Amigo ouvinte que está nos escutar, o versículo que acabamos de ler foi um versículo em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e versículo 14. Pois se olharmos o livro de Eclesiastes, nós vamos observar que o sábio Salomão, ele faz uma avaliação da vida, e podemos ver que ele faz uma avaliação negativa e diz que tudo na vida não passa de vaidade. Tudo na vida e tudo que está debaixo do sol não passa de vaidade. Mas no final, louvemos a Deus por isso, no final do livro ele deixa bem claro que de tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus, obedeça os seus mandamentos. Apesar de que ele faça uma autoavaliação da vida e diz que tudo é vaidade, mas no fim do livro ele conclui e dá um sábio conselho dizendo: tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, pois a partir do momento em que obedecermos a Deus, as bênçãos do céu será sobre nossa vida. Pois o temor do Senhor, ele já dizia em Provérbios capítulo 1, versículo 7, ele já dizia: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos temer ao Senhor, e não somente temer, mas também obedecer os seus ensinos, os seus mandamentos. E ele diz claramente: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Amigo ouvinte e irmãos em Cristo que está nos escutando, Deus sempre teve misericórdia do seu povo. Deus sempre teve misericórdia de sua igreja. Você, amigo ouvinte que está nos escutando, você que vive na prostituição, você que vive no alcoolismo e chega a dizer que a vida não tem sentido, mas o sábio Salomão diz no final do livro que o sentido da vida só encontraremos quando encontrarmos Jesus Cristo de Nazaré. Você que pensa em tirar a sua vida, diz que a vida não tem mais sentido para você, ela só terá sentido quando você encontrar Jesus Cristo de Nazaré. Você que vive no mundo das drogas e diz que está ali porque não encontrou sentido na vida, o sábio Salomão diz que só encontraremos sentido na vida quando recebemos Jesus Cristo em nosso coração e temermos a Deus de todo o nosso coração. Você que pensa que a vida só traz dificuldade, problemas, depressão e por aí vai, o sábio Salomão diz que só encontraremos sentido na vida quando temermos ao Senhor de todo o nosso coração. Tema ao Senhor, obedeça os seus mandamentos. Há pessoas que se gloriam, que se exaltam e chegam até bater no peito e dizer: eu obedeço ao Senhor, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo. Mas eu quero dizer a você nessa oportunidade que não é mais do que sua obrigação não beber, não matar, não fumar, pois a Bíblia nos mostra claramente que o nosso Deus já havia nos dito há muito tempo, através dos profetas usados por Deus, que este é o dever do ser humano. Há pessoas que dizem: eu já sou quase crente, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e por aí vai. Mas eu quero dizer a você que não é mais do que sua obrigação obedecer a Deus, pois o versículo que lemos, o versículo 13, diz: porque este é o dever de todo homem, obedecer a Deus. Se você obedece a Deus, é mais do que sua obrigação, pois já dizia o sábio Salomão que o dever de todo homem é ao Senhor. Amigo ouvinte que ouviu essa palavra, irmãos em Cristo,
Deus sempre quer nos abençoar, mas para Ele nos abençoar, precisamos ouvir a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, e assim, depois que obedecermos o seu mandamento, nós seremos abençoados por Ele. Pois a Bíblia nos mostra que o nosso Deus, Ele tem poder em todas as coisas, assim como a mãe que dá à luz a um filho e tem a obrigação de cuidar dele, assim é o homem que tem que temer ao Senhor e obedecer os seus conselhos, os seus mandamentos. Quando olhamos a palavra de nosso Deus, queridos jovens e irmãos que estão nos escutando, nós podemos observar que nos dias em que vivemos, há jovens que chegam a dizer: eu posso, eu faço e sei de tudo. Mas quando olharmos a palavra de nosso Deus e vemos que essas pessoas são tolos, pois já dizia o sábio Salomão em Provérbios capítulo 26, versículo 12, ele faz uma pergunta: tens visto ao homem sábio aos seus próprios olhos? Mais esperança tem um tolo do que nele. Nós devemos obedecer ao Senhor, pois já dizia o sábio Salomão que o homem que se gloria não faz dele uma grande coisa, mas aqueles que se humilham ao Senhor, estes são bem-aventurados no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos observar que o versículo diz: de tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Precisamos temer ao Senhor, precisamos temer ao nosso Deus, pois assim é o dever de todo o homem. A Bíblia Sagrada nos mostra que Deus julgará. Versículo 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amigo ouvinte e irmãos em Cristo, Deus julgará todas as pessoas. Todas as pessoas serão julgadas por Ele. E nós sabemos que a partir do momento em que o ser humano entrega a sua vida a Jesus, ele recebe a vida eterna, se assim permanecer firme. Mas Deus diz que tudo que está encoberto será desvendado, quer seja bom, quer seja mal. E o sábio Salomão, eu acho interessante que ele diz no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, ele diz claramente: aqui, quem encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E nessa noite nós estamos pregando que nós devemos temer ao Senhor, devemos obedecer os seus ensinos, devemos obedecer o seu mandato, devemos honrar ao nosso Deus, pois assim é o dever de todo servo de Deus, de todas as pessoas que habitam na terra. Há pessoas que batem no peito e dizem: eu sou sábio, eu sou inteligente, eu não preciso de mais ninguém para me ensinar alguma coisa. E quando eu olho o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios, nós podemos observar que Deus havia dado sabedoria a Salomão. Salomão era um homem mais sábio. Deus havia dito: olha, depois de tu não vai se levantar um com tamanha sabedoria do que você. Mas em meio a tanta sabedoria, ele chega a dizer: sabedoria eu terei, mas ela até é longe de mim. Observe que, apesar de que Salomão era tão sábio, mas ele se achava um homem que não tinha sabedoria. Enquanto muitos chegam a dizer: ah, eu sei de tudo, não preciso ser mais ensinado. Mas Salomão, ele dizia que sabedoria teria, mas ela ainda estava longe dele. Observe que ele diz que todas as pessoas serão julgadas por eles, e tudo que está encoberto será desvendado. Precisamos ouvir o Evangelho, precisamos obedecer a sua palavra, pois assim é o dever de todos os crentes que habitam nos céus e na terra, aqueles que já foram e aqueles que ainda estão.
Observe, amados irmãos em Cristo e jovens que estão nos escutando. Deus, Ele quer usar a sua vida. Deus, Ele quer usar a minha vida. Mas precisamos abrir espaço para que Ele possa habitar em nossos corações. Observando uma biografia de um homem chamado George Whitefield, e ele dizia claramente em suas palavras que era um pregador do Evangelho, e por ele pregar a palavra do Senhor, multidões seguiam. A história diz que eram mais de 15 mil pessoas que gostavam de ouvir aquele pregador. E quando ele pregava, as pessoas gritavam, choravam. Sabe o que é isso? Ele dava espaço para o Espírito Santo de Deus em sua vida. E a história diz que aquele homem pregava de uma maneira especial. Deus usava aquele homem de uma forma tremenda. E quando ele pregava, a sua voz dava de ouvir a 1 quilômetro de distância perfeitamente. E era que ele tinha os pulmões doentes. Mas Deus usava aquele homem de uma forma grande. Ele temeu ao Senhor, obedeceu os ensinamentos do Senhor, e Deus usou sobre a face da terra. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida, mas precisamos temer ao Senhor, precisamos observar os ensinos do Senhor, e assim seremos bem-aventurados, seremos usados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu encerro as minhas palavras dizendo que o nosso Deus quer usar todos nós, mas precisamos temer ao Senhor, pois como disse o sábio Salomão, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você precisa temer, eu preciso temer ao Senhor, que você possa ficar com essa palavra no seu coração, que o nosso Deus, Ele precisa de você nessa obra, e que assim você possa abrir espaço em seu coração. Desde já agradeço essa oportunidade no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.